Será que você está na profissão correta? Será que a corretagem serve para você? Ou você que não serve para a corretagem? Antigamente eu falava, olha, qualquer um pode ser corretor de imóveis. Isso lá na primeira década de 2000, eu batia no peito e falava, faço de qualquer um corretor de imóveis. Antes da entrada da era digital, essa bolha digital de muita oferta de imóveis, de muitas imobiliárias, muitos corretores, tem corretores estrelas aí, bastante também, divulgação, marketing digital, antes também da grande especulação imobiliária. Antigamente, gente, nessa primeira década de 2000, aqui onde eu atuo, o mercado era um mercado mais estável e era muito fácil vender imóveis aqui. Quase qualquer uma pessoa, mesmo sem ter habilidade alguma, essa pessoa, ela vendia a maioria dela. Hoje, não mais. E eu queria bater um papo. O que faz? Como que a gente pode ser um corretor de sucesso? O que é um corretor de sucesso? Eu estou falando um corretor de sucesso, é um corretor que aparece em redes sociais. Não, um corretor de sucesso é alguém que sobrevive a essa quantidade de pessoas que entram no mercado e saem. Pessoas que conseguem sobreviver única e exclusivamente da corretagem. Alguns vivem única e exclusivamente da corretagem e vivem bem. O corretor de sucesso que eu estou falando é esse, uma pessoa que vive única e exclusivamente da corretagem e vive razoavelmente bem. Me chamo José Florencio, sou corretor de imóveis há 23 anos. A corretagem me tornou especializado em documentação. Isso me levou ao direito. Hoje eu sou corretor, sou advogado, sou pós-graduado em direito imobiliário. Eu tenho esse canal aqui para compartilhar com vocês. Isso faz, inclusive, um dos motivos de eu ser um profissional muito bem preparado para atender clientes, para compartilhar conteúdos com vocês, um conteúdo que eu chamo offline, um conteúdo raiz. Aqui você vai aprender a avaliar, negociar. A minha metodologia envolve 6 pilares. Se você quiser ter um contato com a minha metodologia de forma mais organizada e mais aprofundada, vai lá na descrição do vídeo, clica no link Escola do Corretor de Imóveis e vem comigo para a turma. Você também que está aqui, vai lá na descrição do vídeo, tem um grupo no WhatsApp, onde eu tenho entregado um conteúdo extra lá para você. Só clicar, pedir para entrar, se identificar de alguma forma para que eu possa te colocar no grupo. Galera, eu comecei na corretagem no ano 2000, vi muita gente entrar, sair. Naquela época eu via pessoas que tinham certa habilidade, tinha jeito, mas acabaram não ficando. Poucas pessoas sobreviveram. E na minha primeira equipe, eu montei a minha primeira equipe e falei, olha, vou fazer de cada um vender um imóvel, fazer um ganho, seja como corretor vendedor, como corretor captador, dentro de um mês. E eu consegui fazer com a minha equipe nova, só pessoas sem experiência, se eu não me engano, eram de 4 a 6 pessoas, eu fiz todos eles venderem dentro de um mês. Só que depois eu percebi que não está dando. Não são todas as pessoas que se adaptam ao mercado. Ou o mercado não se adapta à pessoa. Além disso, as pessoas que se adaptam ao mercado, que levam jeito, ela também tem que depender meio que da sorte, porque a maioria das pessoas não tem direcionamento. A nossa formação principal de entrada na profissão é o curso de TTI, e ele não dá uma orientação correta, prática que eu estou dizendo para o corretor. A primeira, cara, como é que um curso não explica detalhadamente, principalmente, a diferença entre mercado de imóveis usados e mercados de lançamento? O corretor tem uma formação, mas ele não tem nem essa noção. Às vezes ele termina e aí ele vai buscar uma imobiliária para ele fazer um estágio, aí ele pode ir para o lançamento, porque foi a que deu a oportunidade, ou vai para um usado, mas ele não tem noção nem dessa diferenciação. O corretor do mercado de usados é totalmente diferente do corretor de lançamentos. Nem isso explica. E aí o que acontece? Eu queria falar para vocês alguns pontos principais que eu acho fundamental para que a pessoa ela venha
de certa forma, fluir dentro da profissão, sobreviver e sobreviver bem. A primeira delas, a pessoa precisa ter aptidão à profissão. Infelizmente, as pessoas falavam antigamente, como eu falava, qualquer um serve. Tem uma referência do corretor, que o corretor, ele é muitas vezes um vendedor. Ele só, poxa, acompanhar visitas é fácil, fazer visitas. Fosse um trabalho realmente de vendas, simplesmente isso. Muitas pessoas que trabalham com vendas no varejo, falam para mim, eu me dou bem com venda, eu já trabalho com venda há 12 anos. Isso não é fundamental para que você flua na profissão. Eu vou falar de alguns pontos aqui que eu acho que é muito importante que a pessoa tenha. Quem trabalha no mercado de imóveis usados tem que ser uma pessoa que seja fluente em se comunicar. Ela precisa saber se comunicar bem com o cliente. E se comunicar com pessoas não tem a ver só com saber falar um português perfeito. Eu não tenho um português perfeito, mas eu sei me comunicar. E se comunicar tem a ver com saber ouvir, saber perceber, saber falar e entender o que a outra pessoa está ouvindo, entendendo e até sentindo, conforme você fala. Isso é fundamental. Também a pessoa ser social, a pessoa saber se comunicar de forma a se aproximar, sabe? Ter sociabilidade. Eu aqui fluo muito em meio às minhas relações pessoais, de clientes. Eu sei me relacionar para que isso gere negociações futuras ou indicação. O legal é que essas aptidões, tem mais, tá? Vou falar mais aqui para dentro alguma coisa que vai se encaixar. Tudo isso pode ser trabalhado. Tem pessoas que têm algo de muito bom, por exemplo. Tem pessoas que são muito fáceis de se comunicar. Porém, são pessoas que passam pouca credibilidade. Eu acho uma outra aptidão de uma pessoa é a pessoa passar credibilidade. Então, tem gente que fala muito bem, se comunica muito bem, se socializa muito bem, mas passa pouca credibilidade. Então, você precisa dar uma trabalhada nessa área de credibilidade. Já conheço pessoas que passam muita credibilidade, mas tem pouca comunicação e pouca sociabilidade. O que ela precisa fazer? Trabalhar essa sociabilidade, Tem mais coisas, tá, gente? Isso aqui só são algumas delas. Uma outra coisa que faz muito importante para vocês são as primeiras escolhas, tá? Vou deixar na descrição do vídeo um vídeo meu que são as primeiras escolhas do corretor de imóvel. Até para você que está mais adiantado, já tem anos, já está desenvolvendo na profissão, mas talvez não saiba, por que eu não consigo isso, por que eu não consigo aquilo. Dá uma olhada nesse vídeo, vai estar na descrição do vídeo. Por quê? Pode ter sido primeiras escolhas erradas que você fez lá no início da profissão, que hoje está resultando nos teus resultados. Agora, sobre um fato de uma primeira escolha, algo que você precisa saber, além de mercado usado, mercado lançamento, nicho, médio e alto padrão, Minha Casa e Minha Vida, você saber trabalhar uma região e não um universo todo, isso faz parte das primeiras escolhas. Eu vou falar sobre a primeira escolha que eu acho hoje muito importante, é você saber escolher com quem você vai trabalhar, do lado de quem. Trabalhe com pessoas que entendem do negócio, que compartilha, que mostra para você como é que faz. Isso adianta muito. Você trabalhar numa empresa que você vai ter oportunidade de ver os mais antigos, os bons profissionais mais antigos em atuação. Você vai poder olhar, você vai poder crescer. Isso é muito importante para você que está começando. Uma outra coisa, a terceira, a primeira aptidão, a segunda, primeiras escolhas. A terceira que eu vou colocar aqui é persistência, cara. Nenhum negócio, corretagem não é um emprego fixo, não é CLT, é um negócio próprio, é um empreendedorismo praticamente, e você tem que entender que você precisa persistir, como todo empreendedor. Você tem fases. Infelizmente as pessoas pensam que corretor entrei, vou vender, vou ganhar muito dinheiro. Não é assim, às vezes demanda tempo. E aí o que acontece? Às vezes o profissional está aprendendo,
Ele está muito próximo da venda, mais da venda do que estava no início, porque no início ele estava muito empolgado achando que ia vender, mas agora ele está mais consciente, atuando melhor, e ele está mais próximo da venda e ele desiste, porque não fez venda, está precisando de grana. Você precisa, nessa hora que você já estiver na profissão, sei lá, 1, 2, 3, 4 meses e ainda não vendeu, você precisa olhar para você e falar assim, pô, o que eu sei hoje, eu sei muito mais do que aquilo que eu sabia quando eu entrei. Agora eu tenho muito mais chance de vender do que antigamente. Hoje eu tenho aquele cliente que pode me dar uma venda, eu tenho aquele imóvel, aquele proprietário que eu posso vender o imóvel dele. É preciso você ter persistência. Eu costumo, até vou dar uma dica, uma coisa que eu costumo falar aqui para a equipe, corretor, porque quando você está iniciando e você não tem venda, você chega em casa, vendas, né? Você chega em casa, a família pergunta, e aí, amor, vendeu? Nossa, isso destrói qualquer um. Fala para mim aqui, se quando você chega em casa, sua esposa, seu pai, sua irmã, seu filho, pergunta, e aí, vendeu? Isso abala muito a nossa profissão, abala muita gente, porque a gente já está mal, porque a gente está sem dinheiro, a gente não está vendendo. Chega para esse familiar e fala assim, olha, eu não vendi não, mas hoje eu fiz um excelente contato com o proprietário. Olha, eu não vendi, mas eu consegui uma exclusividade de um imóvel. Olha, eu não vendi, eu peguei as chaves de um imóvel, foi muito bom. Olha, eu não vendi, mas fiz uma visita com um cliente comprador. Olha, eu não vendi, mas consegui reduzir o preço de um imóvel. Hoje o imóvel está bem numa faixa muito mais vendável do que antes. Isso faz com que o seu ente querido, o seu familiar, entenda que comprar e vender imóvel não é algo tão simples, beleza? Agora, o quarto ponto que eu acho que é fundamental é o aprimoramento. Você tem que entender que é uma profissão que você vai se desenvolver. E como é que você se aprimora? Olha, tem 3 formas, tá? Por exemplo, eu me aprimorei sozinho, mas eu me aprimorei, então você pode escolher esse caminho, de se aprimorar sozinho, aprendendo sozinho, tá? Só que, se você aprende sozinho, você leva muito mais tempo para aprender. A minha vantagem é que eu aprendi sozinho, mas eu compartilhava o tempo todo. Essa é a segunda forma de você aprender, que é compartilhando aquilo que você sabe com outras pessoas. Isso faz você aprender mais, se desenvolver mais. Mas aí você vai pensar, pô, então aí sai barato. Não, sai mais caro. Porque mesmo lá quando eu era corretor em imobiliários, não era nem gerente, eu já compartilhava, eu já pegava o corretor novato, levava ele para a rua para ensinar ele, já fazia isso. Não ganhava nada, eu só perdia, às vezes até dividia o meu comissionamento com alguém que só estava me acompanhando, para que ele aprendesse, para que ele continuasse na profissão. O tempo que eu paro aqui para compartilhar conteúdos com vocês, até mesmo através do curso, não é tão vantajoso para mim do que se eu tivesse só pensando em vender e advogar. Eu estaria ganhando muito mais, mas eu tenho esse comprometimento com o mercado imobiliário e é compartilhar o meu conteúdo. E aí o que acontece? Eu aprendo mais. É igual o professor. O professor, ele não aprende mais só porque ele lê. Ele aprende mais ou porque ele estuda, ele aprende porque ele ensina. É importante você fazer isso. Também, um outro ponto é você atender clientes com o pensamento de fidelizá-los. O teu trabalho como corretor não pode ser para fazer só aquela venda. O teu atendimento tem que impactar. Dá uma olhada no vídeo, o último vídeo, vou deixar lá no final na tela dos vídeos, o vídeo que eu falo sobre pós-venda. E você precisa aprender a fidelizar clientes, não depender só de novos clientes para comprar ou vender. Você precisa fidelizar. Então, quando você vai atender clientes, você precisa pensar assim, eu estou trabalhando esse imóvel, esse cliente,
para vender o imóvel dele, para vender para ele, mas eu estou pensando no futuro. No futuro eu quero ele comigo, eu quero indicações dele. Então você precisa fazer um trabalho que te gere negócios futuros. Um outro ponto que eu acho muito importante do corretor ter é o comprometimento com ganhos elevados. Você precisa ter esse comprometimento. Eu acho, inclusive, que isso é uma das aptidões, o corretor ambicioso, porque o mercado de imóveis é um mercado muito promissor, que lida com bem mais caro, que exige logo sujeito a grandes comissionamentos. Então você precisa ser comprometido com grandes ganhos, porque se você não for, sabe o que vai acontecer? Você não vai ganhar. Se você não tiver desejo de ter uma boa remuneração, de manter uma vida estável, saudável, uma vida com uma certa conforto, você não vai trabalhar o suficiente para ganhar, ou vai trabalhar o suficiente para ganhar pouco. E aí você vai vender um mês sim, 2 meses não, porque você sabe depois você vende, e aí o que você faz? Você paga as suas dívidas. Eu confesso a você que esse é a minha maior inaptidão, eu acho. Eu sou uma pessoa muito pouco, fui pelo menos, ambiciosa. Eu tenho trabalhado isso em mim para que eu consiga melhorar através do meu desejo de querer algo melhor, de querer ter uma vida muito melhor, isso me proporcionar altos ganhos. Eu estou trabalhando isso. Todas essas coisas que eu estou falando aqui, elas podem ser trabalhadas uma a uma. Vou dar um último ponto que eu acho importante para o corretor. Nós trabalhamos autonomamente, então os nossos ganhos podem não ser frequentes. Eu, por exemplo, vou te falar uma coisa. Quando eu trabalhava em imobiliária, eu tinha certeza que eu ganhava todo mês, eu só não sabia quanto ganhava. Às vezes ganhava um pouco mais, outras vezes menos, por conta de pouco comprometimento com os meus ganhos, diga-se de passagem. Se eu caísse dentro mesmo, eu teria vendido. Não que eu não trabalhasse, eu trabalhava, mas eu não trabalhava com foco principal de ganhar a venda. Eu trabalhava, queria ensinar para o colega do lado, eu queria fazer um bom trabalho. Às vezes eu sempre prestei um serviço muito maior do que aquilo que era contratado. Então é importante que você seja um corretor que reinvista o dinheiro. Poxa, você recebeu bem esse mês, cara? Guarda um pouco. Poxa, faz um trabalho, investe em você. Hoje em dia vocês têm vários cursos aí que vocês possam... Alguns são bons, tá? A maioria, vou te falar uma coisa, só vendem ilusão para você. Mas tem cursos bons aí, antigamente eu não tinha esse acesso. Cara, eu só fiz até hoje uma palestra com Ari Travassos. Ari Travassos foi um mito da corretagem aqui no Rio de Janeiro, eu fiz de forma presencial. Antigamente a gente não tinha o recurso, então eu olhava o corretor do lado trabalhando que tinha uma experiência, que eu soube escolher uma imobiliária. Eu não soube escolher, eu caí de paraquedas, eu tive sorte. Eu estou dando uma dica aqui nesse primeiro toque, lá no primeiro ponto lá, que é você fazer as primeiras escolhas. Então, hoje você pode se aprimorar. Poxa, você pode reinvestir. Você que já é autônomo, poxa, ganhou bem, cara, estrutura um pouco melhor a sua loja. Poxa, tenta aumentar a sua equipe com inteligência e sabedoria. Poxa, vai para um outro ponto, compra uma ferramenta nova, compra algo novo, tenta crescer, continua reinvestindo no seu crescimento. Outra falha minha, houve épocas que eu poderia ter crescido, o que eu fiz? Peguei o dinheiro e fui viajar várias vezes para vários lugares do Brasil para aproveitar a vida. Foi um erro meu. Valeu, galera? Gostou do vídeo? Chega junto com o seu like, comenta, compartilha com a galera que está começando. Vai na descrição do vídeo, olha lá o grupo, olha lá o vídeo de primeiras escolhas. Dá um clique lá no Escola do Corretor de Imóveis, eu falo para você sem engano nenhum, é o melhor conteúdo, é o melhor curso para o mercado de imóveis usados. Sabe por quê, cara? Porque, ó, isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Um abraço.